Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa tarde, amanhã. Eu esqueci, eu não podia me prolongar muito no outro vídeo. Então tá. Agora a gente vai falar sobre questões culturais e a importância da Lady Gaga no mundo da música, que eu esqueci de falar, só para vocês terem uma base um pouquinho. A Lady Gaga, como eu falei, ela é uma cantora inglesa pop e ela tem muitas influências, se não me engano, renascentistas do período rococó na era medieval. Por que eu falo isso? Porque eu, quando criança, mais novinha, mais adolescente, estudei um pouco da história da arte na minha escola. Eu acredito que ela tem muito essa junção, né? De misturar o sagrado com o profano, de fazer umas boas críticas ferrenhas à Igreja Católica, principalmente de uma maneira geral, que era o chamado do período das trevas. E aí, o que acontece? Nessa época não se tinha muito o ser humano como centro de tudo. Por isso que se chama um período de iluminismo nos filósofos. Então a gente tem Jean-Jacques Rousseau, tem vários outros. Só que o que acontece? Nesse período, o homem era visto como o centro de todas as coisas. Era um ser capaz de pensar, de raciocinar, de sentir, de refletir. Por isso que os meus pais, os nossos pais, de uma maneira geral, falam que é tão bom a gente estudar. Porque às vezes a gente se depara com uma figura pop dessas, ou como uma pessoa que tem um certo peso cultural. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente consegue identificar muitos pontos relevantes e que são interessantes de a gente levar em consideração nesse sentido. E a indústria fonográfica de Hollywood, acho que de uma maneira geral, tirando esses filmes mais novos, como Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, essa coisa toda que surgiu mais nos anos 2000, MIB, Homens de Preto, com Will Smith, etc., que foi toda essa pegada um pouco mais futurista, do Arnold Schwarzenegger e tal. Ela leva em consideração um peso muito grande aos filmes da era vitoriana. Esses filmes que têm um contexto mais histórico, que é como se fosse mais a origem de tudo. Porque no período medieval, o homem não podia ter a oportunidade de pensar, de existir por si só, propriamente, de forma individual, sem precisar se sentir como se fosse uma parte muito importante do coletivo. O coletivo ali, como é que eu posso explicar? Era tido como uma massa só, um aglomerado só de pessoas, você não podia sair daquilo ali. Então, por isso que filmes como, por exemplo, O Homem da Máscara de Ferro, Maria Antonieta, acho que com a Sofia Coppola, eles trazem um pouco esse aspecto lúdico, mas ao mesmo tempo tão importante de maneira histórica para os filmes. E aí, o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho para explicar por que hoje em dia é tão importante a gente estudar e saber refletir sobre as questões que nos cercam, no bom sentido, por isso. Porque, por exemplo, a gente pega uma cantora pop como a Lady Gaga, tô usando ela que é mais fácil para ilustrar. A Katy Perry, por exemplo. E essas pessoas, elas estão muito voltando, né, para as questões do Antigo Egito. Michael Jackson fazia muito isso também, porque essas pessoas, elas têm um conhecimento histórico maior. Então, elas podem pegar os conhecimentos que ela tem, pegar essa junção do trabalho da indústria fonográfica e audiovisual, que é da música em si, e eles podem trabalhar em conjunto com isso e passar uma mensagem, seja de forma indireta, às vezes até mesmo indireta, digamos assim, para as pessoas. Então, por isso que eu falo que é importante a gente ver direitinho aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está consumindo de uma maneira geral, né? Para muitas vezes não ser mensagens forçadas, que forçam muito a barra, que tiram nossa oportunidade de poder de reflexão. Tipo, a gente só se identifica, só assiste aquilo e tá tudo certo. Não. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, teve aquele filme com Leonardo DiCaprio, né, do Homem da Máscara de Ferro, que a gente tem a história do D'Artagnan dos Mosqueteiros, que ele, o D'Artagnan, o principal dos mosqueteiros, vai ajudar o príncipe, né, o verdadeiro príncipe, o filho legítimo da rainha, a sair do calabouço, da masmorra, que foi aprisionado lá pelo irmão dele e tal. Só que como castigo ele tá com aquela máscara de ferro, todo mundo que já conhece mais ou menos o filme.
E ali, o que a gente tem? Tem de novo uma coisa muito interessante que eu queria ressaltar, que é esse contraste do bem e do mal, como se fossem os vilões da Disney, né? A Disney, ela pega muito essa coisa do, vamos caracterizar os vilões. Então, cada vilão vai vestir uma roupa que segue uma paleta de cores. Vamos caracterizar os mocinhos. Então, os mocinhos vestem um determinado conjunto de roupas que vai ser características deles, que são os mais claros, os detalhes mais evidentes ou não, uma coisa ou outra. Então, por isso que eu falo que é importante a gente estudar e ficar atento com aquilo que consome, com aquilo que canta, muitas vezes, que intenções a pessoa passa ao fazer aquela música, ao produzir aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de vídeo, né, que vertentes ou não históricas ela está embasada ali. Porque é interessante que daí você não fica aí a tudo. E por que eu esqueci de fazer esse vídeo, gente? Porque eu tenho que ficar atenta nos minutos que tem aqui no YouTube. E eu errei de falar que a cientista feminina que era importante no vídeo anterior é a Marie Curie, que foi uma cientista francesa, que ela teve um peso muito importante de maneira geral na época com questões científicas, ganhou até o prêmio dos estudos dela em laboratório, de pesquisa e tal. Então, daí o que acontece? Com o surgimento de novos meios de comunicação, as pessoas ficaram um pouco adormecidas nesse sentido, nesse poder de reflexão, nessa tomada de iniciativa. Então, pode ver que as músicas hoje em dia, a maioria só tem qualquer letra, qualquer batida, e não tem um sentido, não tem muito uma coesão de maneira geral, né? Pode ver que a figura da mulher é muito desrespeitada, do homem também em si, de maneira geral, né? A forma como ele se porta, como ele se expressa na sociedade, né? Então, é muito essa coisa dessa da violência, de coisas que não vale a pena. Então, já a Lady Gaga, não. Ela traz um pouco essa mistura daquela coisa da arte pop que é feita para chocar todo mundo. Mas ela traz letras mais bem elaboradas, às vezes com figuras e linguagens maiores também nesse sentido, assim como a Madonna, né? E assim, é interessante pensar que como musicista ela é muito habilidosa também, isso a gente não tem como negar, isso é uma coisa que cativa o público, que cativa a gente de uma maneira geral. Mas é interessante pensar desde que ponto a gente pode utilizar e saber utilizar toda essa habilidade para se expressar, para trazer algo que realmente vale a pena para o público, algo que vale a pena de ser assistido para outras pessoas também. Então, lembra que eu falei que o peso daquilo que a gente faz ou deixa de fazer de uma maneira geral muito importante, às vezes muda completamente o curso de todas as coisas? Então, por exemplo, eu não sabia muito das músicas do Piri. Eu só fui escutar, que agora tem muitos esses casos na televisão, na internet e tal. Fui entender quem que era esse cara. E pelas roupas, né, pelo jeito de falar, de interagir, ele é mais pra vibe dele, entendeu? Com a galera dele. Tô falando que o cara deixa de ter conhecimento, essas coisas de maneira geral. Mas ao mesmo tempo que ele trouxe essa vertente nova pro hip hop, pro pop, de uma maneira geral, quis colaborar com outros artistas, ele meio que exagerou na dose, vocês entenderem? Assim, é outra questão. Então, né, de que maneira a gente pode trazer esse engajamento para nós e para outras pessoas de uma forma legal, de uma forma que realmente vale a pena. E uma outra coisa que eu queria ressaltar é dessa questão do período das trevas. Quem estudar mais de maneira aprofundada a história da arte vai entender que eles tinham muito essa questão dos feudos no período medieval. As pessoas ficavam muito assustadas porque quem detinha poder era só a Igreja Católica. Então, a oportunidade de interagir, de pensar de forma religiosa, não se existia, né? Porque tinha muito aquela coisa doutrinária, entendeu? Embasada através do medo. É sobre o medo que eu coloco em você, que tem domínio sobre outras pessoas, sobre outros povos, sobre outras culturas. Então, um pouco do hip hop, acho que americano, marginalizado de uma maneira geral, acho que vem disso. É a questão de se colocar medo nas pessoas. É a figura do homem visto como poderosa, como implacável, porque ele justamente põe medo nas pessoas. Depois ele usa uma corrente diferente, um boné, um traje com mais ombreiras, com mais volume, né? Então vem de toda essa linguagem corporal,
depois essa linguagem do estilo, essa estética mais diferente, mas, né, derrubando as barreiras, as fronteiras e tudo e tal. Então, cuidado, pessoal, um pouquinho, eu falei de novo dessa questão da linguagem, entendeu? Daquilo que vocês estão consumindo, daquilo que vocês estão assistindo, porque nem tudo que a gente realmente vê e absorve vale a pena, tá? Ser levado em consideração. Por isso que eu falo que é importante a gente, é lógico, assistir, se entreter, achar alguma coisa legal para ver, mas assim, procura ver direitinho as questões dessa pessoa, o que essa pessoa tá levando em consideração para si na vida dela e nas das outras também, tá? É isso, um beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Enfim, se precisar, deixa algum comentário aqui embaixo, eu vou saber bastante a opinião de vocês, e é isso. Tchau!